No vídeo de hoje vamos falar sobre a creche, pois as meninas aqui já começaram a frequentar a creche essa semana. Então a gente vai conversar um pouquinho para saber como é que está sendo essa experiência, né? Porque ainda estão em fase de adaptação. Mas vou fazer algumas perguntinhas para a Clarissa para saber como que ela tomou a decisão, né? Qual o momento que achou necessário. Então vamos lá. Em que momento que tu sentiu que era a hora? Eu acho que eu percebi que era a hora. Na verdade, eu já tinha na minha cabeça que eu queria colocá-las com 2 anos, mais ou menos, né? Porque eu queria muito que elas pegassem o português Uhum, antes de começar a ter muito contato com o inglês, porque eu não queria que isso confundisse muito já confunde, né? sim. A cabeça. Mas eu queria que elas primeiro entendessem o português, se comunicassem com a gente, porque para mim era muito importante que elas pudessem me falar o que acontece, sabe? Sim, Aí, novamente, né? Eu sei que muitas pessoas não têm direito de escolher, a pessoa tem tem que fazer e opção. pronto. Não tem essa opção, né? Uhum. De colocar depois. Mas eu tive, né? Graças a você eu tive. E eu falei, não, eu vou aproveitar porque eu preciso me sentir mais segura como mãe, Uhum. preciso entender que elas também não têm nenhuma necessidade ali especial Sim, de aprendizagem, né? sim, Ou de interação social, algum problema de interagir com outras pessoas. Então, assim, eu tive meu momento de observação como mãe. Elas se comunicam super bem em português, então isso me dá uma segurança grande. E é a hora mesmo, né? A sim. criança precisa, elas precisam agora do inglês, eu Uhum. acredito. E chegou a hora delas aprenderem esse idioma, chegou a Sim. hora delas, acho que de cortar um pouquinho, né? Esse Uhum. cordão umbilical, assim, que dá um aperto. Na maioria das mães com quem eu conversei, né? A maioria teve esse mesmo sentimento, minhas Sim. amigas, e eu acho que quanto mais você espera, mais realmente você fica mais pronta, né? Para esse Sim. momento, eu diria. Para reforçar, né? Eu sempre falo assim que a melhor idade para botar na creche, para quem tem a opção de escolha, né? Hum, Se puder esperar, é a partir dos 2 anos. Porque a criança já fala, já se comunica, né? sim. Então, ela já tá aí começando a interagir com outras crianças. Porque até os 2 anos ainda ela não interage com outras crianças, não brinca em grupo, né? Uhum. Então, a partir dos 2 anos, ela já começa com essa interação. E na questão da fala do idioma, é importante mesmo por questão de desenvolvimento que elas já estivessem falando português, né? Porque se caso tivesse entrado antes delas começarem a falar, poderia acontecer de dar algum atraso na Sim, fala, com né? certeza. Curiosidade, né? Como é que funciona aqui a creche? É o mesmo sistema do Para Brasil? colocar uma Para criança. colocar? Como é que é o processo? Então, o governo aqui, ele subsidia até 15 horas por semana Uhum, para bebês de 9 até os 3 anos. uhum, É. 15 horas. Mas, assim, tem alguns critérios. sim, A mãe e o pai têm que estar trabalhando. uhum, Mãe e pai, né, enfim, sim, responsáveis sim, legais. aham, Imagino que seja assim, sim, não tem que ser necessariamente mãe e pai, sim, né? Acho que pode ser qualquer responsável. Tem que estar trabalhando e tem o limite da renda por pessoa também. Não pode ser uhum, mais de 100 mil por pessoa. Então, uhum. eu não posso ganhar mais de 100 mil Anual, por né? ano, né, É, por gente? Por anual. ano, hein? Eu não cheguei lá. É, é bom falar, né? É, eu não posso ganhar mais de 100 mil por ano e o Léo também não, meu marido. Uhum, Então a gente tem essas regrinhas e assim, é sim, super simples. uhum, Você aplica online, preenche um formulário que não é enorme, uhum, dizendo que você, né, confirmando ali sim, praticamente as coisas que tornam você elegível. sim, E aí eles te dão um código no final, que é para você apresentar para a creche, que basicamente a creche vai usar aquele código para poder enviar para o governo e o governo repassar os fundos uhum, para a creche diretamente. sim, Né? E tem também um esquema de
que você não paga menos imposto, tem umas questões assim, Uhum. mas eu não fui muito a fundo porque se você usa outros benefícios, isso pode impactar esse benefício das 15 horas. Então, assim, Sim, por enquanto, eu optei por continuar, sim. né, por manter esse benefício, eu não procurei entender mais. Aham. Mas ainda preciso dar uma estudada maior para realmente entender se não tem mais nada que eu possa usar Sim, para posso. beneficiar a gente, né? Uhum. Mas por E como está o coração da mãe aí nesta primeira semana aí de adaptação das crianças na creche? Ai, tá tranquilo. Tá tranquilo. O primeiro dia foi. Só tivemos 3 dias, né? 3 dias por enquanto. 3 dias. Quarta, quinta e sexta. Essa semana teve um feriado, aí É. segunda. E assim, ali está voando, né? Uhum. Zero problema, se adaptou super bem. Não chora, não reclama, não chama pela gente. Então, Uhum. assim, isso já me deixa muito tranquila. A Júlia tá sofrendo um pouco mais, assim, eu tô com peninha dela. Uhum. Mas as duas estão estranhando, Sim. nitidamente, assim. O sono, que já não era bom, né, da Júlia, ficou pior. Uhum. E a Liz, que estava dormindo a noite inteira, começou a acordar e queria mamãe, e só serve a mamãe, tem que deitar comigo, e grudada, e assim, me agarra. Coisa que ela não faz, assim, Sim. normalmente, né? Nunca fez isso na hora de dormir. Então, claramente, tá rolando um Um sentimento impacto, né? estranho. Aham. Mas isso não é isso que tá me deixando. Eu não tô apreensiva, na verdade. Sim. É uma preocupação Ah, um normal de sentimento mãe. normal, aham. Mas eu tô bem, eu tô tranquila. Eu sei que era hora realmente de fazer isso. Sim. Mas o que eu fiquei meio assim é realmente de saber que a Júlia ficou chorando. E aí não saber, né? Porque cada um vai ter uma percepção. Aí, Sim. por exemplo, hoje ela falou, ela ficou meio mal hoje, ela dormiu 9h30 da manhã. Falei, nossa, dormiu 9h30 da É. manhã? Em que contexto que ela dormiu, sabe? Uhum. Será que largaram ela chorando? Então, assim, essas coisas me deixam meio Sim. triste, assim, de não entender muito bem o que aconteceu, né? Uhum. Mas é isso, a gente não pode controlar tudo. O que eu posso controlar o que eu faço na minha casa Sim. e o que aconteceu até agora na vida delas, Sim. né? E já tem bastante bagagem. Sim. Eu acredito que se alguma coisa sair um pouco do meu ideal de mãe, tá tudo bem, sabe? Porque é uma coisa que um pouco, né? Um pouco. É que Sair um pouco, é, não tu, é muito. que é muito perceptível quando tem temos essa realidade agora desse contexto, que é a adaptação, mas se algo a mais depois não estiver legal, não estiver condizente com o que tu esperava e acredita que tem que ser, tu vai perceber É, também, vai sim. perceber ao longo do tempo, né? No comportamento Do delas, né? comportamento delas, É. porque esse comportamento de adaptação é normal, né? Hum. Tem crianças que levam alguns dias, semanas e meses, né? Um mês assim, mas se adapta. Mas quando vê algo que tu vê assim que realmente não tá passando, aí pode ser que talvez aquele ambiente não esteja condizente com o que tu esperava que fosse, né? É. E tudo bem, porque às vezes não vai ser, e vai ter que procurar uma outra escola, uma outra creche que vai de acordo com o que tu espera, né? O pouco que a gente ficou lá, né? Uhum, Achei tranquilo. Eu escolhi justamente esse lugar por achar pequeno, uhum, por achar um pouco mais acolhedor. sim, Não queria um lugar com muita gente, sabe? sim, Nem muita criança, nem muito profissional. sim, E para elas conseguirem ali criar um laço com sim, aquelas pessoas, queria um lugar que tivesse um ambiente externo. Então, sim. assim, tem tudo que eu É, quero, que eu é, queria, né? por experiência, assim, o mais positivo de todos é a questão de ser poucas crianças, né? É, Porque são 8 crianças na turma, né? acho que não tem uma, eu acho que são 7. Pois é, 7 crianças É, na turma para 2 professoras. é, Gente, eu falei pra Larissa, nossa, eu trabalharia assim fácil, fácil. Porque nossa realidade do Brasil é muito difícil. É 20 crianças para cima, 22, 23, 24, 25, 26. uhum. E, e aí tem que dar conta. E aí às vezes é muito caótico, né? E aí se torna difícil. Mas com 8 crianças, nossa, eu já vejo isso como um ponto muito positivo, né? E também da questão externa, né? E uma coisa que eu sempre digo, né? Eu acho muito legal aqui, claro que é por conta
da realidade por conta do clima, né? Que tem que se adaptar, né? Mas aqui as crianças brincam na chuva, brincam no frio, brincam. O tempo pode estar ruim que vai brincar na parte externa da creche, né? Claro que com roupa adequada, né? Com galocha, com casaco que não passa chuva. Agora a gente tá curiosa para saber o que vai acontecer, né? Pois é. Eu tenho boas expectativas, assim. Eu acho que dentro das possibilidades, essa é uma possibilidade muito boa para elas, né? Uhum. Por conta de tudo isso que a gente está falando Sim. aqui. A gente falou bastante já em outros vídeos da questão do ambiente, do ensinar a brincar, né? E aí um ponto positivo delas estarem se adaptando bem, né? Embora tenha esses outros comportamentos, mas que é normal, né? Sim. Mas de forma geral, elas estão se adaptando bem. Porque chega lá na sala, os brinquedos estão organizados. E elas estão acostumadas que aqui os brinquedos são organizados. Né? Elas estão sendo, né? Foram ensinadas com a base do brincar, né? Sabem brincar. Então elas chegam lá, elas brincam. Então isso é positivo. E tem uma outra coisa também. Como a gente vai muito no parquinho, elas já estão acostumadas a interagir com outras crianças, né? Exatamente. E uma coisa muito simples, assim, que é esperar a sua vez de descer no escorrega, esperar a sua vez de fazer as coisas, isso ajuda muito também nesse momento, né? Porque é o momento em que você realmente tem que respeitar o espaço da outra criança várias vezes, as coisas da outra criança. A criança tá descendo, ela tá sentada esperando para descer. Então tá, ela vai tomar o tempo dela, você não vai empurrar ela para ela descer. E isso é com tudo, né? Então, assim, é um aprendizado que você aplica em outros momentos. Elas né? já estão chegando com essa bagagem na creche, né? Pois é. Isso é legal. Com esse aprendizado. É isso. Então tá, a gente encerra por aqui esta parte, né? Vai ter mais, porque ao longo das semanas a gente vai vendo o que vai acontecendo e a gente vai trazendo aqui para vocês para atualizar. Sim. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nossos conteúdos e compartilhem também com pessoas que vocês acreditam que irá gostar.